ser do Facebook, manda pelo Facebook. Professor Valfredo Tadeu, nosso ilustre convidado do programa de hoje. Professor, em relação a essa questão da técnica da motivação, a gente se traçar um paralelo entre um orador e um professor, a gente vai encontrar pontos convergentes da seguinte forma. Quando o orador você está assistindo uma palestra, o orador te motiva, o orador fala bem, o orador se coloca, tem a técnica de trazer você para o debate, você fica ali grudado no cara. De repente, por horas. De repente, quando você vê, por exemplo, um professor que não motiva o aluno, está lá por estar, tanto faz, dá a ver como é que fica, o professor também acaba sendo muito culpado, se ele não se aprimorar tecnicamente, para trazer o aluno para próximo dele. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu fui a São Paulo e assisti a palestra de um ex-presidente da OAB de São Paulo. Se não me engano, é Luiz Flávio Dulce o nome dele. Naquela palestra já tinham passado oradores como o próprio Michel Temer e outros grandes oradores que chegaram lá. Ele foi o último. E já estava todo mundo cansado. Ele disse, olha, eu aprendi uma técnica, dizendo ele lá, que você deve falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e rápido para ser aplaudido. E de modo que eu quero falar bem rápido aqui, vocês podem até me pouparem do aplauso, mas eu não vou demorar. Ele demorou quase 1h30 e todo mundo terminou, bateu palmas para o cara. É claro que eu estou colocando esse exemplo para dizer que se o professor na sala de aula não for aquele sujeito também que tecnicamente está aprimorado para emanar conhecimento, o aluno vai embora. E nesse sentido, eu gostaria da sua opinião. O que o senhor acha? Qual a sua opinião? Eu acho que é exatamente esse ponto. Os 3 conceitos que ele colocou, clareza, rapidez, e rapidez nem sempre significa que vai ser alguma coisa curta. Falou 1h30, foi aplaudido, exatamente por isso. Temas interessantes, temas que intrigam. Uma aula pode começar com uma pergunta, uma aula pode ter debate, uma aula pode ter movimento, uma aula pode ter uma série de coisas que vai chamar muita atenção do aluno, principalmente os alunos do ensino médio, que estão aí às portas, né, dos seus... Então, eles precisam estar motivados, porque a motivação também é intrínseca, mas precisam ser incentivados, precisam ser estimulados a buscar, a perceber, a analisar, a contextualizar, porque senão... Muito bem, então agora vamos saber o papel do aluno, considerando as assertivas colocadas aqui, para que ele emane o conhecimento. Já falamos do papel do professor e o papel do aluno interessado em aprender, qual é? Eu acho que na nossa média, aquele aluno que está interessado, normalmente parece que ele já traçou tudo aquilo que ele almeja ao longo da sua caminhada acadêmica. Você observa a maturidade desse aluno no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Esse aluno motivado, esse aluno incentivado, se você observar também, Arimar, ele tem uma questão ligada muito à família. Às vezes você tem grandes carreiras que são destruídas no ensino médio, o aluno não chega nem na faculdade. Elas são destruídas no ensino médio com algumas frases que os pais passam para os alunos. Por exemplo, não se preocupa não, meu filho, não estuda muito não, que eu vou pagar a tua faculdade. Como se a ideia de não se preparar fosse resolvida na faculdade. Ou seja, ele pode fazer a faculdade do jeito que ele quiser. O Lula fez muita apologia. Não estudei, mas eu sou um torneiro mecânico, virei presidente da República. Isso foi uma ignorância que eu já vi em toda a minha vida, né? Até um desserviço. Na verdade, foi um desserviço. Né? E até o ator Lima Duarte rechaçou com veemência essa colocação. Nós tivemos uma observação também de um palestrante que veio do exterior, que ele disse, falando sobre as redes sociais, e falando sobre as aulas online, ele disse assim, olha, as aulas online, elas são complementares. Os alunos de nenhum lugar do mundo
podem abrir mão da sabedoria que os professores em sala de aula conseguem passar. O Miguel Tacacá fez uma pergunta agora há pouco, o professor, meu convidado de hoje, Alfredo Tadeu, você tem que melhorar o salário do professor. Ele perguntou, é só isso? Não, eu disse assim, é um primeiro passo. Primeiro passo. Porque normalmente você nunca começa valorizando a carreira. Normalmente você começa reformando a escola, ou fazendo isso ou fazendo aquilo. Se você observar na escola particular, por exemplo, a valorização da carreira é muito maior do que na escola pública. Então há uma discrepância muito grande. Não é que só o salário vai resolver. Mas a questão do preparo do professor é muito interessante. Muito importante, mas muitas vezes o professor que chega na carreira do magistério, ele é recém saído da faculdade. Outro detalhe importante, na faculdade, de modo geral, você não forma um profissional de educação. Você leva pelo menos uns 10 anos para você ter um profissional de ponta. É preciso investir nessa carreira. Como é que o jovem vai se motivar a entrar nessa carreira se ele não tiver pelo menos o respaldo de um salário digno? Quantos você vai conseguir convencer? E mesmo os estudantes a gente já fez um trabalho de pesquisa, por exemplo, na área de educação, se você vê o índice das notas, os alunos que chegam nos cursos para educação, são notas baixíssimas. Você tem aluno com 38%, os melhores, com 38% de redação e de questões objetivas na prova do Enem que escolheram a área de educação. Eles serão os professores de matemática, de física, de química, de biologia, dos filhos dessa geração. Bom, são 12 horas e 30 minutos. Eu quero registrar rapidamente aqui, que caiu a internet aqui, já voltou. O Marcão, meu ilustre Marcos Santos, a Francis Santos, o Miguel Tacacá, já falei, o amigo Carlos Venâncio, já fiz a pergunta dele, Irani Elias, Deus abençoe você e sua família, sua equipe, o entrevistado, muito obrigado, um assunto muito importante. O Carlos Vitor Naves, boa tarde, Arimar, boa tarde. Pergunte ao entrevistado o que fazer diante de uma realidade em um alto índice de afastamento de professores por doenças adquiridas na profissão. Fale com ele. Esses são dados cada dia mais alarmantes, né? Tem preocupado bastante, ainda mais quando as imagens aparecem aí de professores sendo agredindo professores, né? E às vezes no ensino fundamental. Esse é um tema que eu ia tratar em seguida, sobre essa questão de aluno agredindo o professor, né? Na verdade, não é o primeiro nem vai ser o último. Daqui a pouco eu quero também saber sobre militarização das escolas aqui, do professor Valfredo Tadeu. Bom, restando aqui a Valcimar Rosa, o Gilmar Garcia, Zé Calixto com X, boa tarde, meu amigo Arimar, aqui no Peixinho Restaurante, vamos comer o arroz rondoniense. Tive ontem lá, muito boa, comida de boa qualidade. O Gilmar Garcia também está ligado na Voz do Povo. O Paulo Afonso Ribeiro ligado no programa. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Isabel Cristina ligada na Voz do Povo. O Revanche Nascimento e a Bruna Cris também ligado conosco. O Pedro Francisco também na Voz do Povo. A Maria da Paz e o Plínio Ben Carlotto. O diretor de Seu Fernandes. Isabel Cristina, parabéns, trazendo os professores para o tema de relevância na rede escolar. Diz aqui a Isabel, lotadinha que é a Voz do Povo. Olha lá, professor, na tela, lá, o tanto de gente que participa do programa aí. Deixa eu ver quem mais está com meu amigo Beto Ramos, a Odete Cavalcante, minha irmã está lá em Cuiabá. O Gilmar Garcia, parabéns pelo programa. O Eli Bezerra, Val Ramos, também está ligado na Voz do Povo, e dentre outros ouvintes. Vou fazer um intervalo. Eu volto com o terceiro bloco do programa, tratando da questão educacional em todo o país, sob a ótica do professor Valfredo Tadeu, do Colégio Classe A. Volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O
ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do Pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco, aqui nos 103 em Porto Velho, em todo o interior do estado, pela rede Antena Hits. Deixa eu abraçar o meu ilustre Gilmar Correia, tá ligado na Voz do Povo. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Muita gente ligada no programa, né? Dr. Carlos Alberto Dias, advogado, ligado no programa. Vamos lá para adiante. A Regina está em Fortaleza, ligada na Voz do Povo. Muito obrigado. O professor Antônio Carlos Correia está ligadinho na Voz do Povo também. Eu agradeço a gentileza dele. A Lenice Pereira, ligada na Voz do Povo. A Cris Roque, também o Dr. Cláudio Paula, ligado no programa. Vamos para adiante aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. O Wagner Lopes dos Santos, bom dia, Arimar, sempre na escuta do programa. Acho que é Vitor Novaes. Arimar, sou professor e adepto dos recursos multimeios. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui o que ele está dizendo, que a tela deu uma travadinha aqui, professor. Sou professor e adepto dos recursos multimeios. Há vários anos na rede municipal de Ariquemes. No entanto, amigo, não tem como motivar o ser humano todo dia. Arimar, sou professor. Ele disse que não tem como motivar, acho que é isso, é que repetiu aqui. Não tem como motivar